E aí, pessoal? Vamos direto ao ponto, porque hoje o nosso assunto é absolutamente fundamental para todo mundo na Macaúbas Meio Ambiente, a nossa campanha Abril Verde. A ideia desse material hoje é ser super claro, sabe? Uma apresentação bem didática para a gente descomplicar as regras e garantir que a mensagem principal chegue para todo mundo. Afinal, a Cor Verde fala sobre esperança, fala sobre vida e consciência ambiental, que são os pilares da Macaúbas. O objetivo aqui não é só ler um manual chato, mas sim transformar norma em conhecimento real para o nosso dia a dia, celebrando o trabalho seguro. E para a gente entender por que precisamos falar tanto sobre isso, pensa só nesse número, 48. Aqui no Brasil, um acidente de trabalho acontece a cada 48 segundos. Gente, não dá nem um minuto inteiro. É uma estatística nacional alarmante e mostra uma realidade super dura. Acidentes e doenças não são só coisas que acontecem, ou casos isolados, né? Eles são um problema gigantesco que pede a nossa atenção imediata e, claro, contínua. Bom, vamos lá. O que é o Abril Verde? As origens do movimento. Para entender de onde isso veio, a gente precisa voltar um pouco no tempo lá para 1969, numa cidadezinha chamada Farmington, nos Estados Unidos. O número 78 carrega um peso enorme nessa história. Foi o número de trabalhadores que perderam a vida, de uma vez só, numa explosão terrível em uma mina de carvão. Esse desastre foi um choque tão grande que serviu como um estopim global, sabe? Fez o mundo inteiro parar e dizer: opa, a gente precisa de leis muito mais severas para proteger quem trabalha. E foi justamente em homenagem a essas vítimas que o dia 28 de abril virou uma data mundial, o Dia Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho. Aqui no Brasil a gente também chama de Dia Nacional em memória das vítimas de acidentes. E olha que interessante, foi essa mesma onda de conscientização que empurrou o Brasil a criar as nossas tão conhecidas NRs, as normas regulamentadoras. São elas que dão a base da proteção para todo mundo que está ativo até hoje. O que nos traz de volta ao coração da nossa campanha do Abril Verde. O grande X da questão aqui é estimular uma cultura de prevenção de verdade. É fazer a gente olhar para o nosso local de trabalho com um olhar mais crítico, entendendo que a segurança não é só um detalhezinho burocrático. Ela é, literalmente, uma responsabilidade compartilhada por cada um de nós na operação. Agora, vamos trazer isso para o nosso terreno. Riscos na nossa rotina. A realidade na Macaúbas. Quem está ali no dia a dia pegando no batente no aterro sanitário sabe exatamente do que eu estou falando. Não tem como esconder os desafios. A gente lida direto com o contato com o chorume, com a exposição a gases residuais, tem aquele ruído constante do maquinário pesado batendo na cabeça o dia todo e, claro, o esforço físico puxado. É super importante a gente validar isso. Não são coisas de livro de regras, são os perigos reais que a nossa equipe enfrenta para fazer um serviço que é essencial para a cidade inteira. Só que a história fica um pouquinho mais complicada quando a gente pensa nos riscos invisíveis. Aqueles que não fazem barulho, mas estão ali na correria do expediente. Sabe o que é? A exposição silenciosa a micro-organismos, aquele trabalho pesado debaixo de um calor extremo, a vibração constante das máquinas que vai cobrando um preço, e as lesões que vêm devagarinho por causa de uma postura ruim ou esforço repetitivo. Eles são perigos acumulativos, que vão roubando a nossa saúde aos pouquinhos se a gente nem notar na hora. E é por tudo isso que essa frase precisa ser o nosso mantra diário. Nenhum acidente deve ser tratado como normal. Sério, nenhum. Sentir dor, passar aperto numa situação de risco ou simplesmente se acostumar com o desconforto. Gente, não tem jeito, isso não pode ser visto como ossos do ofício. A integridade física de todo mundo não tem preço e é por isso que a atitude segura é regra, não é opcional. Então, como a gente muda o jogo? Prevenção e uso de EPIs, assumindo o controle da segurança. E a chave de ouro dessa prevenção toda são eles, os famosos EPIs. Capacete, bota, luva, óculos. Pessoal, nada disso está ali de enfeite para atrapalhar. Muito pelo contrário, eles são literalmente a nossa armadura. É o que fica entre você e aquele acidente que a gente viu agorinha. Cada equipamento foi desenhado com um propósito claro para barrar perigos específicos e transformar o que poderia ser um desastre grave em só mais um dia comum de trabalho. Mas para essa armadura dar conta do recado, a gente precisa seguir 3 passos que são inegociáveis. Primeiro, o EPI tem que estar no corpo, né? Esquecido no armário, ele não protege ninguém. Segundo, a comunicação precisa ser na lata. Rasgou a bota? Viu um vazamento? A máquina fez um barulho estranho? O supervisor tem que ficar sabendo na mesma hora, antes que a falha vire acidente. E terceiro, participar de cabeça nos treinamentos. É ali que a gente treina a mente para tomar as decisões certas na hora do sufoco. Só que ninguém precisa carregar esse peso sozinho, tá? O apoio do nosso SESI-MT, uma cultura de cuidado contínuo. Aqui entra o nosso maior parceiro no dia a dia,
a equipe do SESMIT. E a gente precisa formalizar e reforçar isso. O SESMIT da Macaúbas está de verdade sempre de portas abertas e à disposição de absolutamente todos os colaboradores. O foco deles não é só fiscalizar, mas sim firmar o cuidado contínuo, a atenção e a segurança com a equipe. Eles são os defensores da segurança e aliados de primeira linha para garantir que todo mundo volte para casa bem. Olha, para resumir tudo o que a gente conversou, tem uma frase que eu acho fantástica. Quem planta saúde e segurança, colhe bem-estar. Cuidar do corpo hoje, seguir as normas agora, é o que garante um futuro com qualidade de vida, sabe? É poder sair do expediente, chegar em casa, brincar com a família, aproveitar o final de semana sem estar carregando o peso de uma lesão ou de uma doença do trabalho nas costas. E para a gente fechar esse nosso bate-papo, eu quero deixar uma reflexão, daquelas para ficar ecoando na cabeça mesmo. O ambiente só fica seguro se todo mundo, sem pular ninguém, abraçar a prevenção. O Abril Verde da Macaúbas Meio Ambiente está aí para lembrar a gente disso a cada turno. A segurança de todos começa com a atitude de cada um. E aí, a gente está fazendo a nossa parte? Pensem nisso. Um ótimo e seguro dia de trabalho para todo mundo.